A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem, gente? Estamos aqui começando mais um podcast. E, gente, quem foi que já assistiu aí o último podcast, que foi da missionária Raquel, né? Eu falei para vocês que em breve eu já iria postar outro e já tô aqui gravando mais um podcast. Você já tá assistindo um novo podcast. E eu fico aqui sempre tentando recordar de algum comentário de vocês para me poder falar. E até a abertura do podcast, gente, é algo assim que eu tento trazer da melhor forma possível para vocês. Venho aprendendo a não fazer nada para ficar cansativo. E aí teve um comentário assim, né? Eu tava comentando com as meninas. A Isa já tá ali, não acredito que ela vai falar. Um comentário falou assim: por que toda vez ela tem que falar que ela é organizadora do projeto? Então, gente, faz parte da abertura. Toda vez a abertura tem aí para vocês a entrada, né? Então, assim, como tem gente que nunca assistiu nenhum podcast vai cair nesse o primeiro vídeo, então às vezes eu sempre falo sim, né? Mas então vamos lá, eu sou a pastora Esté, organizadora do projeto Culto na Roça, e seja bem-vindo você que está pela primeira vez. Se você está pela primeira vez, comenta aí. Se você já assistiu outras vezes, né? Que Deus abençoe a sua vida. Conta pra gente, então, você que assiste sempre, né? Já sabe que eu sou organizadora do projeto? Gente, comenta aí qual que é o podcast que até hoje mais falou com você, que você mais se identificou, que mais marcou a sua vida, tá? Comente aí que eu vou estar acompanhando esses comentários. Bora lá pro podcast de hoje. Estou aqui com a minha convidada, já vou apresentar para vocês e vou deixar a abertura aí. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma convidada, né? Uma irmã que eu conheci hoje, mas assim, no caminho para cá eu fui buscar ela. Parece que a gente já é amiga de muito tempo. Porque ela é totalmente descontraída, né? Super legal. Acho que vai ser muito bom ouvir ela hoje e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Quero cumprimentar minha amiga já. A amiga Eliane, tudo bem? A irmã Paz do Senhor? A paz do Senhor, pastora Esther. Para mim é um prazer estar do seu lado, né? E o que você Amém. disse, né? Parece que o povo de Deus se identifica, né? Uhum. E eu me identifiquei muito contigo. Amém. Como você disse, parece que nós já não conhecemos há muito tempo. Verdade. Estou me sentindo muito à vontade, graças a Deus. E é um prazer estar aqui, né? Fazendo parte aqui desse Amém. podcast aqui, que é o Culto da Roça, que era até um desejo meu estar vindo para poder estar contando o meu testemunho. Amém. Eu até falei para ela aqui em off, olha, eu vou te perguntar. Você conta pra gente como que você conheceu falar, porque que você entrou em contato com a gente, né? Você me chamou, foi Foi. no Instagram? Sim, eu te chamei no Instagram. Porque eu, assim, foi uma pessoa que participou do podcast Uhum. e eu achei um trabalho muito edificante, um trabalho que vai honrar muito o Senhor, porque Deus ele transforma, ele muda, ele faz milagre, né? Ele é transformador. Deus muda a nossa vida. Tem pessoas que nascem no lar, tem evangélico, outras que vêm depois. Então ali você vê muitas vidas que foram restauradas, mudadas, e eu achei o trabalho excelente. E aí eu conversei com a pessoa que fez parte e ela me deu todos os índices. Falou: "Ó, vai lá no Instagram, que é o Culto da Roça". Eu já tinha ouvido falar do Culto da Roça, mas nunca tive a oportunidade de participar. Ah, mas aí você já tinha ouvido falar, porque você mora perto, né? Você mora aqui em Senador Canedo, Sim, cidade vizinha de Caldazinha. Então, você do projeto Culto na Roça, você já tinha ouvido falar. muito, muito, muito. E As aí, pessoas só falam bem, que é maravilhoso, que é muito bom. amém. E aí você ouviu o podcast, né? O novo projeto, falou assim, então também
Tenho que contar meu testemunho. Tem, eu falei: "Eu tenho que participar também disso aí". E você me contou sua história, só que já tem um tempinho que a gente estava tentando gravar e foi numa semana, não deu certo, foi na outra semana, não deu certo. E eu sempre falo, gente, é tanta histórias que chega pra gente que às vezes pra me lembrar aquela história específica eu não lembro, né. E eu lembro que era bem forte a sua história, e eu quero saber hoje cada detalhe. Sim, Amém? amém. Você nasceu em berço evangélico? Não, eu não nasci num berço evangélico, né. Hum. Pelo contrário, eu nasci em uma família idólatra, ali onde tinha pessoas que eram católicas, algumas que eram espíritas, umbandistas, cada um ali tinha uma religião, mas ninguém era cristão, né, ninguém até então a gente não tinha esse conhecimento cristão, né, de ser cristão como na verdade de Jesus, né, não tínhamos conhecimento disso não. E eu vim de uma mulher que perdeu os pais muito nova, muito cedo. Eu costumo dizer que eu sou um projeto que não era para ter dado certo, né. Uhum. Mas Deus, quando ele te projeta, quando ele te envia, ele já te envia na certeza de que ninguém vai tocar naquilo que ele enviou. A minha mãe, ela foi uma mulher que perdeu os pais novo, os irmãos cada um foram para um lado, e naquela época, dificilmente as pessoas estudavam, né, ela era analfabeta, e aí ela foi para a vida fácil, né, que é a vida de mulher da vida, vamos Uhum. dizer assim. E minha mãe, ela foi mãe de 4 filhos. Eu fui a quinta filha a nascer, a caçula. Só que até então, os 4 irmãos meu vieram, mas cada um ficava numa casa, numa família, porque minha mãe não tinha condições de ficar cuidando, não tinha estrutura para cuidar. Então a gente foi criado praticamente cada um em um canto, né. E veio eu. Só que quando minha mãe engravidou de mim, como ela estava com medo de ter mais um filho e ter que ficar com essa luta de deixar um filho na casa de um, na casa de outro, porque até então ela não era uma mãe presente, porque o trabalho dela fazia com que ela fosse para outras cidades, né. E ela tomou muito remédio para me tirar, quando ela engravidou de mim. Ela queria tirar, não sei o que que ela pensava, não sei o que que ela imaginava, sei que ela fez de tudo para que me abortar, né, Uhum. para me tirar. Só que não teve jeito, eu vim, Glória a né. Deus. Eu vim para a glória do Senhor Jesus, eu vim assim mesmo e por incrível que pareça, quando eu nasci, a minha mãe se apaixonou por mim, não quis me deixar em qualquer canto, assim, começou a pensar mais na vida dela, Uhum. e até então ela conheceu meu padrasto, e era assim, antes eu ficava na casa de uma tia, na casa de outra, na casa de um, na casa de outro, aquela vida, Uhum. né. E aí meu padrasto conheceu ela, gostou dela e decidiu casar com ela e decidiu também me criar. Uhum. E até então não tinha nem registro, só tinha um nome, mas não tinha registro, não tinha nada. E aí a gente foi morar, né, nessa casa, eu, meu padrasto e minha mãe. Porque meu irmão de 7 anos faleceu, aos 7 anos de idade ele faleceu, porque ele era engraxate. Ele saía engraxando, trabalhando nos parques à noite, e ele entrou dentro de um ônibus, dormiu, na virada o ônibus estava aberto, ele caiu, bateu a cabeça no meio-fio e faleceu. Tragédia. Houve essa tragédia. Aí foi o meu outro irmão, que ficava, pela guarda dos meus tios, entrou num caminho errado, usando drogas, mexendo com coisas que você sabe que não precisa nem ficar falando muito, no Uhum. caminho errado. Uhum. Escolheu uma vida errada, e aí ele foi internado, né, num internato. Foi ser numa creche, na época eles falam que era orfanato, né, Uhum. não é igual creche hoje, era para morar mesmo. Então cada irmão meu foi para um lado. A minha outra irmã nasceu com problema de coração, o médico que tirou ela da minha mãe pediu ela para ele, e que com ele ela teria mais chance de sobreviver, que ela nasceu com um problema seríssimo no coração. E aí essa eu não conheço, nunca vi. Não sei se ainda está viva, e se ela estiver viva aonde, eu não sei.
Então, assim, aí depois o meu irmão teve o processo dele, aí ele voltou para casa, virou um homem maravilhoso do bem, casou, teve família, mas também veio a falecer depois. Então ficou só eu. E nesse termo, pastor Esther, eu fui morar com a minha mãe e meu padrasto, até então estava tudo bem. Mas quando a minha mãe perdeu 4 filhos dele, aí eu comecei a sofrer a consequência. Eu não sei se ele ficou revoltado, eu não sei se ele ficou triste, raivoso. Eu sei que tudo que eu fazia, ele ou me batia, ou me colocava de castigo, queria me cuidar como se eu fosse uma prisioneira, tudo me vigiava, tudo que eu falava era mentira. Se eu caísse um copo no chão, eu apanhava, ficava às vezes de castigo de joelho por muitas horas. Às vezes, quando eu apanhava, minha mãe tinha que dar banho em mim na salmoura. E assim, eu era uma criança, e até então quando eu falo isso, eu fico um pouco emocionada, porque criança não entende, né? Criança não sabe por que tá apanhando, não sabe por que tá sofrendo, não sabe por que tá passando por tudo aquilo ali, né? Então, com 7 anos de idade, a minha mãe, ela passava roupa para as pessoas, trabalhava fora assim, passando, limpando, lavando. E aí, às vezes, ela me deixava na casa de um vizinho. E essa vizinha tinha um irmão. Todas as vezes que minha mãe me deixava lá, eu tinha um certo receio do vizinho, do irmão, da amiga da minha mãe, da vizinha, né? E aí, quando todas as vezes que minha mãe falava, você vai ficar lá, eu já não queria ficar, porque eu tinha medo dele. Você tinha quantos anos? 7 anos. Você começa a pressentir que aquilo ali, né, algo vai acontecer. Aí o dia que a amiga da minha mãe saiu, me deixou com o irmão dela, ele abusou de mim, né? Eu fui estrupada aos 7 anos de idade. E falei para minha mãe, e minha mãe na época ela falou que não era para mim falar para ninguém. Ela não ia me deixar mais lá na casa da amiga dela, mas que não era para mim contar para ninguém devido ao meu pai. Porque com certeza meu pai ia me bater demais, não acreditaria, porque ele não acreditava em nada que eu falava. Nada. Tudo era implicância, tudo que eu fazia era errado, eu não prestava, eu não ia ser ninguém, eu não valia nada. E você cresce uma criança sem boneca, sem bola, sem nada, e vivendo aquela situação, vivendo aquela vida, né, de tristeza, de angústia. E aos meus 13 anos, eu discutindo com a minha prima falou para mim: "Olha, o seu pai não é seu pai, é seu padrasto". Até então você não sabia? Não sabia. Para mim ele era meu pai. E sabe que quando você entra na adolescência, na pré-adolescência, você, dependendo da sua criação na infância, você se torna um adolescente revoltado, Uhum. ou raivoso, ou às vezes bom, dependendo da infância. E aí, quando na minha adolescência, eu tomei raiva de tudo, de todos. Eu não queria ser a menina boa com ninguém, principalmente com o pai, com a minha mãe. Eu ficava pensando, por que minha mãe aceitava o meu pai fazer daquele jeito comigo? Por que ela aceitava eu apanhar? Por que ela não fazia nada? Ele não era meu pai, era meu padrasto. Ela poderia fazer alguma coisa. Porque a gente não entende. A gente só vai entender lá na frente. E aí eu comecei a revoltar com tudo, com todos, eu desobedecia, eu ia para a escola, eu mentia que ia para a escola, eu não ia, eu ia para outros rumos, eu ia para coisas que não prestava. Aí até que minha mãe descobria que às vezes eu estava matando aula, que às vezes a diretora chamava, chegava em casa eu apanhava. Outra hora eu fugia de casa. Comecei a querer viver tudo, queria ir para festa, queria festar, queria me soltar, queria ser livre. Sendo que, como diz, a gente não tem nem idade para isso, né. Então o que que acontece, nesse meio termo que aconteceu tudo isso, a minha mãe, um dia conversando com uma mulher que era espírita, e ela falou assim: "Olha, a sua menina tem que fazer, nós vamos consultar ela, traz ela aqui, nós vamos consultar ela para ver o que que essa menina tem".
E aí eu fui, ela consultou e aí eu não entendia nada, ela pegou um monte de ramos, começou a passar no meu corpo inteiro e pegou um cachimbo e acendeu esse cachimbo, começou a soprar esse cachimbo em mim. Essa situação não estava me agradando muito. Mas aí ela virou para minha mãe e falou: sua filha está com encosto. Ela está com encosto e ela precisa tomar alguns banhos de abô, que chama abô, que é um monte de ervas numa água que derrama dos pés à cabeça. E você precisa fazer um trabalho espiritual para ela. Na época eu sei que minha mãe comprou vela vermelha, vela preta, galinha, galo, farinha para fazer farofa, várias coisas, várias coisas. Aí eu lembro que na época eu falava para ela assim: eu não quero ir. E ela falava: não, você tem que ir porque você tá difícil, senão ninguém aguenta não. Até seu pai tá pensando em ir embora de casa por causa de você. Eu comecei a pensar que eu era causadora de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Aí eu comecei a ir pro centro espírita. Comecei a ir. Só, pastorIssé, que ao invés de melhorar, começou a ficar pior. Porque eu comecei a ter necessidade de ser amada. E aí começa a dificuldade aí. Quando você começa a querer ser amada, você procura o amor de todo jeito. Seja ele de qualquer maneira. Você começa a buscar, você começa a procurar, porque você quer ser amada. Aí o que que acontecia? Eu lembro quando eu era adolescente, aos meus 14 anos mais ou menos, todo dia eu me apaixonava por alguém. Aí eu namorava já comecei a arrumar os namoradinhos, comecei a arrumar um aqui, outro ali. A história da minha mãe começou a se voltar comigo. Porque aí eu comecei a namorar um rapaz, eu lembro que na época comecei a namorar um rapaz muito mais velho do que eu, ele tinha 26 anos, até a psicóloga falou esse tempo atrás que talvez eu estava buscando até um pai, né, Uhum. mas eu vi ele ali, comecei a namorar com ele, foi aí que eu peguei e me entreguei para ele, que eu já tinha sido estrupada Uhum. aos 7 anos. Acabei me entregando para ele, acabei me engravidando, e eu me engravidei e o pior de tudo veio aí, porque quando eu engravidei, eu ficava pensando no meu pai, o que meu pai ia fazer comigo. E aí eu cheguei nele e falei: olha, eu tô grávida. E ele falou para mim: nós vamos ter que tirar esse menino, porque eu tô aqui de passagem, eu moro no Rio de Janeiro. Eu não vim aqui para morar aqui. E eu pensa num adolescente que você, sem ele nem beira, você pensar assim: como assim abortar? Como assim tirar? Parece que Satanás queria que a minha vida fosse igual a da minha mãe. Uhum. Minha mãe queria me tirar e eu agora também ia tirar. Uhum. Só que ao mesmo tempo, hoje eu compreendo que Deus sempre esteve comigo. Por quê? Porque isso não entrava na minha cabeça. Eu preferia enfrentar a dor, mas não de tirar. Eu tinha uma minha madrinha, chamei a minha madrinha e falei para ela: madrinha, olha, assim, assim. Ela falou: Eliane, você tá grávida. E agora? Como é que vai fazer com seu pai? Você conhece ele? Eu falei: vai ter que falar. Aí ela chamou minha mãe, contou para minha mãe. Eu lembro que minha mãe chorou demais, que ela falou: o que que você fez com a minha vida? E agora a minha vida vai acabar de destruir. E quando falou para ele, eu lembro como hoje, vai ter momentos que eu vou me emocionar um pouco aqui, tá? Vai ter momentos que eu vou me emocionar um pouco, porque é rever. Quando Uhum. você conta um testemunho, você revê um pouco as coisas. Uhum. Então eu lembro que quando a minha mãe falou para ele falou assim: eu não falei que ela era uma perdida, que ela não ia dar futuro nenhum, que ela não ia ser ninguém. Eu falei para você, Júlia, falou para minha mãe. E aí ele falou: você pega as suas coisas e some daqui. Você vai sumir com esse filho, tudo aí, cadê o cara? Só, pastora. E quando eu falei isso pro rapaz lá que eu tinha engravidado, ele anoiteceu e não amanheceu. Até meu filho, no dia de hoje, nunca mais, ele nunca viu o filho dele. Meu Deus. Nunca. Aí sabe o que aconteceu? Eu passei uma gravidez que só eu e Deus sabe. Eu continuei ainda estudando, eu terminei o primeiro grau estudando com a barriga.
ficava na casa de um, na casa de outro, pedindo um pouso para um pouso para outro. E que ele não queria nem ver minha cara. Não queria nem me ver, meu padrasto. Eu não podia chegar, tinha dia que eu não comia, tinha dia que eu tinha fome, passava fome. Mesmo assim, eu comia na escola. Às vezes eu esperava o dia chegar, a noite chegar para mim comer. E ficava na casa de um, de outro, às vezes na calçada. E aí Deus, ele é tão maravilhoso, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Na época eu não tinha um conhecimento com Deus, mas eu sabia que Deus existia. Porque eu fui crismada na igreja católica e eu lembro da irmã Mercedes falar muito de Deus. Então eu sabia que Deus existia. Então sempre eu falava, meu Deus, me ajuda, porque eu não estou entendendo nada, porque minha vida tá desse jeito e é desse jeito. E aí eu lembro que um dia minha mãe pegou e falou com ele, Antônio, ele tá com pré-eclâmpsia. Pressão alta, muito alta, fui inchando, muito. E minha mãe mesmo assim ia comigo no pré-natal. E aí, a última consulta no pré-natal, ela foi comigo, ela falou assim, o médico falou para ela, olha, nós vamos ter que tirar ou o menino ou ela ou o menino. Por quê? Porque a pressão dela tá subindo muito. Agora que ela tá no 6º mês, daqui para os 9 meses vai ser muita coisa. Mas por quê? Porque passei uma gestação atordoada, angustiada, comendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Então eu lembro que o médico falou isso. Aí quando eu cheguei no 7º mês, o médico chegou em mim e falou assim: olha, você é nova, muito novinha, você tem 15 anos, você pode ser mãe lá na frente. Eu lembro que eu falei, doutor, o que o senhor quer dizer com isso? Ó, eu vou te explicar. É melhor a gente tirar o menino e daqui a um tempo você ter uma família, você ter um filho. Só, pastora, que eu não quis. Eu quis o meu filho, sabe? Eu quis ele, eu quis que ele viesse. E eu falei, doutor, eu não vou perder nada nessa vida. Deixa ele viver. Eu não vou perder nada. Porque eu não tenho nada. E mesmo assim, quando foi no 8º mês, ele tirou meu filho. Meu filho ficou na incubadora. Mais de 15 dias. E se eu te falar uma coisa, o que Deus faz? Deus já estava trabalhando. Meu padrasto, no dia que viu meu filho, se apaixonou por ele. Glória a Deus. Se apaixonou por ele. Viu ele lá na incubadora, se compadeceu. Aí ele falou assim, Eliane, eu posso escolher o nome do neném? Eu falei, pode. Porque eu não tinha rancor de nada, pastor Esther. Eu sempre fui uma pessoa que as pessoas pisavam, batia, machucavam, mas eu não tinha raiva. Eu não guardava mágoa de ninguém, como até hoje. Não sou dessas pessoas, que tem gente que às vezes faz uma coisa para outra e ela fica remoendo aquilo ali. Não, eu perdoava muito fácil, eu já amava muito fácil. E aí ele pegou e falei, não, pai, pode escolher. E ele pegou e escolheu, e esse menino foi a alegria da casa. Só que eu sempre, foi exceção, eu. O menino tinha tudo, amava o menino, graças a Deus, né? Que meu filho não foi desprezado, nem magoado, porque ele nasceu com bronquite, problema no pulmão, precisava tomar remédio muito caro, injeção, e ele comprava tudo. Deixava faltar nada pro meu menino. Daí eu já fui grata. Já fiquei grata, sendo grata. Só que depois, pastor Esther, eu não tenho vergonha de contar, porque esse testemunho é para muita gente entender que às vezes a gente fica com vergonha de falar o nosso passado. Uhum. Mas o nosso passado, ele reflete também no presente. Porque o nosso presente, quando ele muda, a gente tem que falar o que aconteceu no passado. Aí, mais uma vez, quando eu fiz 18 anos e me envolvi com outra pessoa. E essa pessoa era músico, passava a noite inteira tocando num lugar, tocando em outro. Eu vou engravido novamente. Aí daí eu já engravidei da minha menina. Tive uma gestação complicada também,
Aí eu tive ela e nessa época eu comecei a entrar em bandas vocais, comecei a cantar em banda, cantava em bares, boteco, viajava com banda de show, levava ela bem nenenzinha, levava ela. Aí ela teve uma desidratação, porque ficava viajando muito, a gente viajava muito para o Pará, para Tocantins. E lá vai eu voltar para dentro da minha casa com a menina. Aí ele falou muita coisa, falou um monte de coisa, mas gostou da menina também. Você vê o que Deus faz, né? De mim ele não gostava, mas dos meus filhos. Aí minha mãe falou: olha, você vai para. Na época era em Brasília que nós morávamos, e eu tinha a banda aqui em Goiânia. Aí ela falou: ó, você deixa que eu cuido, que de 15 dias você vem ver seu filho, mas vai. Eu também tive um problema de depressão, estava muito assim triste, por quê? Porque nenhum relacionamento dava certo. Família eu não tive, irmãos eu não tive, então eu ficava buscando algo que estava perdido. E que, na verdade, não estava perdido. Mas a gente sempre achava... Um vazio, né, que você tinha. Muito grande. E eu me encontrava na música. Esse vazio, eu preenchia na música. E vim para Goiânia, comecei a trabalhar. Não queria me envolver com ninguém. Depois, quando passou mais ou menos uns 4 anos, eu me envolvi com um técnico de som da banda. Com 15 dias, pastor Esther, eu fui morar com ele. O pai da menina também não quis assumir ela? Não assumiu ela. Aí você foi pro terceiro relacionamento? Pro terceiro relacionamento. Pode tomar um pouquinho de água? Pode, né? Pode conversar. Vem me vendo. Então tava quase igual a mulher samaritana, né? A vida emocional destruída. Destruída. E quantas não estão assim, né, Eliane? Tem muitas. Hoje eu converso com muitas que estão assim. Porque a carência, ela faz você buscar algo em alguém. Verdade. Você primeiro se trata, você primeiro se ama, para depois você amar uma segunda pessoa. Você não pode buscar o amor em alguém, você tem que buscar primeiro um amor em você. Olha para você ver, tem uma história que aconteceu comigo quando eu era pequena. Eu sempre fui muito apaixonada em animal. Tudo quanto é animal eu gosto. Tem gente que tem dom para planta, eu já não tenho dom para planta, meu dom é animal. Todo animal que me vê gosta, eu trato às vezes na rua, quando eu vejo um jogado. Aí eu lembro que eu fui na casa da vizinha e ganhei um pintinho assim, bem bonitinho, a coisa mais linda o pintinho, eu fiquei apaixonada. E ela falou: Eliane, eu tô te dando esse pintinho, leva para cá, você vai comer, você vai dar para eles assim, assim, assim. Foi, me ensinou, eu falei: pois então eu vou levar. Quando eu cheguei lá em casa com esse pintinho, aí meu pai viu e falou assim: você roubou aonde? Meu Deus. Eu lembro como hoje essa palavra doeu muito. Falei: pai, eu não roubei, eu ganhei. A dona Socorro me deu. E ele falou assim: não, nós vamos lá agora. Chegou lá e falou: dona Socorro, desculpa dessa pilantra ter pegado o pintinho da senhora aqui na casa da senhora. Ela chegou com ela lá, eu vim pedir desculpa. Ela olhou na cara dele e falou assim: primeiro, seu Antônio, ela não é nenhuma pilantra. Segundo, eu dei para ela. Ela não pegou, eu dei. Eu lembro que isso me marcou muito, que eu passei umas 2 semanas chorando muito. Porque eu pensava assim: por que tudo que eu falo não acredita? Por que tudo que eu falo é mentira? Olha, foi uma tortura psicológica tão grande que eu acho que eu penso que hoje eu tinha 1000 motivos para ser uma pessoa muito pior, sabe? Uma pessoa muito ruim. Rancorosa, né? Rancorosa, revoltada. E aí, esse terceiro relacionamento, com 15 dias eu fui morar com esse homem. Esse homem, para mim, eu falei: agora eu encontrei meu príncipe. Falei: agora eu encontrei meu príncipe, agora eu tô bem, graças a Deus. Parecia que era o homem que toda mulher gostaria de ter. Daí nós fomos morar dentro da casa da minha sogra, que era um amor, minha ex-sogra, né? Que era um amor de pessoa. Só que todo mundo era espírita. Todo mundo. Trabalhava em centro de umbanda, tudo mais. Aí, com 15 dias que nós estávamos morando junto, ele começou a mostrar a face dele, né? Bebia muito, era viciado em bebida.
E chegava em casa, às vezes bêbado, me batia. Eu sofri vários abusos domésticos. Eu estava falando esses dias, a pior coisa do mundo, pastor Esther, é o abuso doméstico. Porque você pensa assim, gente, quando eu era criança eu já apanhava. Agora eu venho para dentro de uma outra casa, estava feliz por ter encontrado uma família. E aí vai repetir de novo, a história vai repetir novamente. E aquilo ali me doía, aquilo ali eu ficava, meu Deus, e agora? Acho que eu vou ter que sair desse relacionamento. Só que quando eu pensei em sair desse relacionamento, daí então eu comecei a me envolver com o espiritismo. Comecei a trabalhar na Umbanda, comecei a receber entidades, comecei a trabalhar com carta, com cartomancia, cortava carta para pessoas. Tinha gente que às vezes chegava na minha casa, 10 horas da manhã estava lotado de gente, aquela fila para eu cortar carta. Quando era no final do dia, eu estava com o bolso cheio de dinheiro para comprar o que eu quisesse, para comer o melhor dessa terra, se eu quisesse. Ele roubava o dinheiro de mim para beber cachaça e chegava em casa. Muitas das vezes eu fazia comida. Ele chegava, ele jogava as panelas tudo no chão, jogava comida fora, puxava meu cabelo, dava pontapés, batia, batia. No outro dia eu estava toda roxa, com o olho todo roxo. Isso foi muito tempo? Tem muitos anos, porque meu filho caçula, Mas né? quanto tempo você ficou nisso? Eu fiquei 4 anos. Por quê? Porque com 2 anos, quando eu resolvi sair fora, eu descobri que estava grávida. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou suportar. Porque eu não vou voltar para casa da minha mãe e do meu pai de novo com outro filho. Aí é demais. Eu pensava. Falei, eu me entrei nessa, eu vou resistir nessa. Você achava que sozinha você não ia conseguir? Eu sempre pensava que sozinha eu não ia conseguir. Sempre. A gente demora a cair a ficha e entender que a gente consegue, sim, se a gente quiser. Se a gente não ter medo, a gente encarar, a gente consegue. Mas a carência que eu tinha era sempre de ter alguém do lado. Eu não me via sozinha. Eu não me via num canto só. E eu pensava, eu não vou conseguir criar esse filho sozinha. Eu não vou para dentro da casa da minha mãe e do meu pai. Durante a gravidez, durante a gestação, passei por tudo que você imaginar. E como que você chegou aí para essa religião? Então, eu falo que tudo tem um começo, né? O começo foi quando a minha mãe lá atrás me levava achando que estava fazendo bem para mim. Na verdade, não estava, né? Ali o diabo já plantou algo ali, falou assim, ela já plantou uma semente ali. E logo, os anos depois, eu encontro uma pessoa que realmente me leva. Ao ponto de eu começar a trabalhar com isso, né? Foi o pai do meu caçula, né? Que hoje é um homem restaurado, um homem que não mexe com nada disso, né? Hoje é uma nova pessoa, mas daí já é outra história. Então eu passei uma gravidez com torturas, tapa na cara, chutes. Aí eu tive o meu menino. E aí quando ele fez 1 ano e 8 meses, eu não aguentei mais. Aí eu cheguei na minha sogra e falei para ela, olha, eu não aguento mais. Só que aqui em Goiânia eu não tenho mãe, eu não tenho pai. Eu vou para dentro da casa de uma amiga minha, onde ela já tem 5 filhos, e eu não vou levar o meu filho, eu vou pedir para a senhora cuidar dele para mim, até que eu me estruture, até que eu arrume um emprego. Até então eu já estava decidida a arrumar um emprego, a trabalhar e cuidar do meu filho. E arrumar alguém para cuidar dele, pagar e cuidar dele para mim enquanto eu estivesse trabalhando. Aí tudo bonitinho começou a acontecer na minha vida. Aí eu encontrei um casal, eu fui trabalhar de doméstica na casa deles.
Então eu larguei um pouco a música. Aí já pensando no meu filho, em dar uma boa educação, em estar presente, ser uma mãe presente, essa vida muito louca de ficar levando para cima e para baixo, e trabalhar doméstica na casa desse casal. E no que eu fui trabalhar na casa desse casal, eu arrumei uma menina, lembro como hoje, uma menina de 13 aninhos. Falei para ela, você podia cuidar do Juan para mim? Aí ela falou assim, tá bom, Eliane, eu cuido. Eu falei, eu vou te dar um agrado e tal. E aí ficou combinado um preço. Eu fui para buscar o meu menino. E quando eu cheguei na porta, que eu falei, olha, eu vim buscar o meu filho para morar comigo. Agora eu já arrumei tudo, tá tudo ajeitado. Eu lembro como hoje, ela olhou para mim e falou assim, daqui você não tira ele. Daqui você não tira seu filho. E eu disse para ela, por quê? Por que eu não posso levar meu filho? É meu filho. É, mas você abandonou ele. Sabe quando você leva uma facada? Você não está esperando? Porque até então foi uma pessoa de uma carinha tão boa. Deixa seu filho que eu vou cuidar. Quando você vier buscar, eu te entrego. Aqui é aquela face. Para depois chegar em você e falar assim, daqui você não tira. Se você quiser, briga na justiça, porque o advogado eu já tenho. Meu Deus. Eu não tinha um centavo. Eu não tinha como lutar pro meu filho com advogado. Aqui no Caneiro não tinha fórum na época. Quanto tempo seu filho ficou com ela? Ficou assim, comigo e com ela. Aí vou chegar até aí, porque quando eu procurei advogada lá em Goiânia, ainda demorou 2 anos para me conseguir. Ixi. A ficar com o menino pelo menos um final de semana, outro não, um final de semana, até ocorrer audiência e tudo mais, até que eu consegui. Aí o menino já estava bem grandinho, ele não acostumou mais comigo. Aí ele sentia falta daquela outra família. Então, assim, eu era praticamente uma estranha. Deve ter doído, né? Não foi muito fácil, não, pastor Esther. E, inclusive, isso hoje eu faço até terapia por isso. Porque eu fico pensando assim, eu não construí uma família. Eu não construí uma família. Aí vem aquela sensação de fracasso. Tipo assim, que mãe que eu fui. Não fui presente, assim, de cuidar. Não joguei fora, mas também não cuidei. Se chegar a minha velhice, eles não têm obrigação nenhuma comigo. Porque eu também não estive com eles. Entendeu? As coisas foram acontecendo. Aí eu lembro que eu fiquei muito, muito triste, angustiada. Eu chorava todo dia. Eu tive vontade de suicidar, eu tive vontade de acabar com a minha vida, eu tive vontade de dar um fim, de acabar com tudo isso. Aí eu comecei a ir para a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu lembro como hoje. Parecia que tudo que eles falavam ali era para mim. Eu comecei a ir para a Igreja Universal do Reino de Deus. Lá eu comecei a ter um encontro com Jesus de verdade. Aí fiz o curso para obreira. E fui levantada obreira. E eu lembro que o bispo falou assim, olha, aqui quase nenhuma mulher canta, mas eu achei sua voz muito linda, você vai cantar todas as vezes que tiver a ceia, você vai cantar na minha reunião. Me deu até as músicas para cantar. E eu comecei a ir. Aquilo ali é uma bênção de Deus. Minha vida foi começando eu comecei a querer, achar que a minha vida poderia mudar através de Jesus. Aí o que acontece? Comecei a ter as lutas lá dentro. Porque tinha uma obreira que tinha 10 anos que estava lá. Aí um dia eu pego essa obreira chorando dentro de uma salinha. Eu pergunto para ela por que ela estava chorando. Aí ela disse, tem 10 anos que eu estou aqui. Nunca ninguém me colocou no altar para cantar. E eu canto. Eu lembro que eu disse para ela, irmã, isso aqui foi, eu pedi para Deus. Pede para Ele. Ele vai te colocar também lá no altar. Isso aqui, porque quando eu cheguei nessa igreja, eu queria cantar uma música evangélica que eu nunca tinha cantado. Eu pedi para Deus, eu quero cantar uma música evangélica. E Deus foi conduzindo. Aí o bispo falou, olha, você vai viajar com a minha esposa para São Paulo, que você vai fazer um teste
na Line Record, para você gravar. Então foi assim, tudo cooperando para que tudo viesse para minha vida ser mudada, transformada. Só que eu não entendi essas coisas. O que eu queria era cantar para Jesus. Assim, eu queria retribuir pela primeira vez eu ter paz. Você sabe um ser humano não ter paz? Eu não tinha paz. Sempre aquelas lembranças, sempre aquelas dores. E quando eu fui para a igreja, eu comecei a sentir paz que eu não tinha. Eu comecei a ter uma esperança de que tudo poderia mudar. Eu ainda estava nova, eu pensava, lá na frente Deus pode colocar um homem de Deus na minha vida, eu ter uma família. Veio a esperança, começou a vir a esperança, né? Sim. Eu queria ter uma família, sabe? Porque minha mãe e meu pai, eles tinham muitas dores comigo. Muitas dores comigo. Eles me via como uma pessoa irresponsável. E talvez eu era mesmo. E aí, pastor Esther, aí o que aconteceu? Eu trabalhava na Data América Informática. A dona da casa que alugava a casa para mim também estava lutando para ser obreira. Eu já tinha sido levantada obreira pelo bispo. E aí a Data América Informática me mandou embora e não acertou comigo. Ficou enrolando para acertar. E o aluguel também ali atrasando. O que ela fez? Ela foi no bispo e falou para ele: essa obreira sua tá me devendo um aluguel. E aí, quando eu cheguei lá, eu sempre fui uma pessoa muito disposta para a obra. Não só a obra. Qualquer coisa que a pessoa precisar de mim é na hora. Eu não tenho dificuldade para ajudar ninguém. E aí, o que acontece, pastor Esther? Cheguei, eu tinha ido para a Line Record, fala que eu te escuto, tinha dado meu momento lá como voluntário, ouvindo as pessoas no telefone. Fui para a reunião. Quando eu cheguei lá, eu lembro que o pastor falou para mim assim: o que você está fazendo aqui? Você não tem vergonha na cara de usar esse uniforme? Será que você não tem vergonha de estar com este uniforme? Eu não estava entendendo nada. E aí eu olhei para ele e falei assim: eu não estou entendendo, por que o senhor está dizendo isso para mim? Você não paga o aluguel, irmã. Dá o cano nos outros, é caloteira, e você ainda tem coragem de usar esse uniforme. Ainda vim para a reunião como se nada tivesse acontecido. Esse homem colocou a mão na minha cabeça e ficou: sai espírito ruim, sai não sei o quê, sai não sei o quê. E eu ali sem entender nada porque não saiu espírito nenhum. O que aconteceu foi eu chorar muito. Eu não estava entendendo. Eu voltei para casa e eu falei: eu não volto mais nunca lá. Eu não vou mais. Muita humilhação. Muita humilhação. E aí eu lembro que eu saí lá fora, eu olhei para o céu e falei: Deus, nem o Senhor me quer. Nem o Senhor me quer, Deus. Pai e mãe não quis. Não tive filho para cuidar. E até na igreja. Senhor, me leve embora. O que eu estou fazendo aqui? Se a minha vida sempre é esse atrapalho, sempre esses nós, não desenrola. Eu não quero mais viver. Eu lembro que falei isso para Deus, que até o Senhor me rejeita. Eu lembro como hoje. Eu nunca mais voltei na igreja. Tomei raiva também de igreja. E todo mundo que vinha falar de mim, de Jesus para mim, eu falava: não. Eu nasci, mas Jesus não me olha, não. Aí eu lembro que eu comecei a ir pro centro de espírita de novo. Você tá entendendo que minha vida era uma guerra? Era como se Deus me puxasse de um lado e Satanás me puxasse do outro. Comecei a ir pro centro espírita. Aí as coisas começaram a desenrolar. Porque Satanás, ele começa a te dar presentes para você achar que realmente é aquilo ali. Eu voltei de novo pro centro espírita. Conheci um rapaz que era um bandista também. Fui morar com esse rapaz. Mas eu falo mesmo que eu fui para Umbanda
mas eu não tinha coragem de fazer o mal para ninguém. Eu era procurada para fazer o mal. Eu até esqueci de trazer um lencinho, que eu lenço, né? sabia que eu Pois ia. é. Eu também Mas tudo não bem, peguei. tranquilo. As pessoas têm que ver que a gente se emociona, né? De verdade, porque as coisas, quando é verdade, a gente se emociona. E eu sempre entrego antes, eu esqueci de te entregar. Não, não tem nada, não. E aí, pastora? Dá pra você passar aí, qualquer coisa lá no porta-mala tem. E eu ficava. Comecei a ir para o centro, conheci esse rapaz, e aí nós começamos a namorar. E só que aí eu já não podia mais ter filho, porque eu já estava operada, eu não tinha mais como ter filho. E ele não tinha filho também. Mas pensa no marido maravilhoso. Até então eu comecei a ter uma vida abençoada, um lar, uma casa, um marido que só faltava adivinhar o que eu queria. E aí eu comecei a ir para o centro de novo, trabalhar, arriar com as entidades, ajudar as pessoas, porque tem muito umbandista, pastora, candomblista, kardecista, que eles trabalham na ilusão de que está fazendo bem. Entende? Mas só que as entidades começam a te querer que você faça coisas maiores, né? Então quando alguém me procurava para fazer o mal, eu não queria. Para desmanchar casamento, eu não fazia, eu não pegava. Para matar alguém, eu não pegava. Então eu só trabalhava achando em fazer, orar pelas pessoas, mas não orar. Que a gente dava passe, né? Ajudava as pessoas que estavam ali tristes, enfermas. Era o meu trabalho espiritual que eu tinha. Só que eu comecei a ter uma depressão. Essa depressão, porque a depressão ela vem de frustrações. Então, com o tempo, você vai crescendo, você vai amadurecendo. Então, vem aquela sensação de que não deu certo, que poderia ter dado, que deveria ter feito tudo diferente, que não deveria ter sido assim. E aí, o que acontece? Eu comecei a ter essa depressão, essa angústia, esse vazio. E eu pensava assim, eu tenho tudo hoje. Aí eu comecei a ter meu primeiro emprego, pertinho da minha casa, a ter meu salário, a comer o melhor. E aí eu ficava pensando, um marido que tinha um carrinho, né? Só que a gente era do mundo, a gente ia pro boteco, a gente ia pro forró, mas era aquele nunca tocou o dedo em mim. Só que aí eu comecei a ficar doente. Comecei a sentir um vazio, um vazio, um vazio. Eu fumava, eu bebia. Eu fumava muito, bebia muito. Só que começa aquele vazio. Aí todo dia eu acordava muito mal, aquela dor angustiante que eu não sabia que dor que era essa. E aí ele pegou e falou para mim, Eliane, você não tá bem. Você tem que procurar um médico. E aí ele começou a me chamar para ir pro centro, eu já não comecei a querer ir. Eu não queria ir. Eu tinha uma amiga evangélica. E aí eu decidi, eu vou tomar um remédio para morrer, eu vou preparar minha morte, eu vou escolher a hora, o lugar, o momento e a data. Aí eu escolhi pegar um veneno de rato, cheguei a comprar o veneno de rato. E falei, às 5 horas da manhã eu vou tomar esses remédios aqui, esses venenos aqui, porque até 6 horas o meu marido levanta, ele vai, porque ele trabalhava, não? Trabalhava, ele vai me encontrar morta, eu não vou precisar de ir para ML, eu não vou precisar, ML eu posso ir, mas não vai precisar de ficar 2 dias ninguém me velando, eu tinha isso. Ninguém vai precisar ficar me velando, nem chorando no meu caixão, eu pensava. Né? Olha a mente da gente, né, pastora? Aí, pastora, eu comecei a tomar esses remédios. Tá ficando no capô. Obrigada. Eu comecei a tomar esses remédios, né? E, aliás, eu calculei tomar esses remédios. Aí essa amiga minha chega lá, de surpresa. Eu morava ali
na saída do Vale das Brisas. Ela chega lá e fala assim: Eliane, Deus mandou vir aqui hoje para te levar para a igreja. Eu falei: olha, eu já fui para a igreja e não deu certo. Então, eu ainda brinquei com ela, eu falei assim: você é a única evangélica que eu gosto e que eu recebo aqui dentro de casa. Não chama macumbeiro para ir para a igreja, não, que não dá certo, não. Aí ela virou para mim, olhou para mim dentro dos meus olhos e falou assim: Deus, você não tá entendendo. Tô falando para você que Deus mandou eu vir aqui hoje. Falei: tá, esse Deus só fala com você. Eu fui para a igreja, Deus não falou comigo, não. Pelo contrário, eu fui humilhada, fui pisada, e esse Deus é bom demais com você, porque ele fala com você, comigo não fala. E ela pegou e falou: Liane, para de brincar, que eu já sei que você é brincalhona. Eu falei: mulher, vai pra tua igreja. Eu já tava com a minha mente naquilo, que às 5 horas da manhã eu ia tomar o veneno. Então eu não queria que ninguém me atrapalhasse. E ficou naquela história. Vamos, não vamos, vamos. Aí eu falei assim: não, mas tu é chata. Falei bem assim pra ela: mas tu é chata, já disse pra tu que eu não vou. E ela falou assim: então vamos fazer o seguinte, daqui eu não saio hoje. Daqui eu não saio, vou ficar aqui. Te pegou, hein? Aí eu pensei assim, pastor Esté, olha como que a mente das pessoas é. Eu pensei assim, gente, se eu não for para a igreja com essa mulher vai atrapalhar meu esquema, né? Então, para me ficar livre desse trem, eu vou ter que ir. Porque se ela falasse assim que ia dormir lá em casa, ela ia me atrapalhar no meu pensamento. Você já estava bem decidida, né, no que você queria. Eu estava decidida em trazer o suicídio na minha vida e dar um fim em tudo. Eu já tinha decidido. Porque aquele vazio, aquela depressão, aquela angústia, aquela sensação ruim, até então, é o que eu digo para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que falam que as pessoas, às vezes, você que está aí, eu vou falar para você que está do outro lado. Tem muita gente que fala assim: fulano está com depressão, isso é pura frescura, isso é uma preguiça, porque fulano não quer fazer nada e não quer trabalhar e quer ficar deitado o dia todo. Eu vou dizer para você que a depressão, quando ela chega, você não tem vontade mesmo de fazer nada, não. A sua vontade é só de não existir. Você não tem vontade de ver ninguém, você não tem vontade de participar de nada, a sua vontade é só de desistir. E aí, pastor Esther, eu lembro que eu estava numa gripe muito grande, eu falei para ela: tá, eu vou. Eu tomei banho, coloquei um chinelo, falei: eu vou de qualquer jeito. Não, vem do jeito que você tiver. Então tá. Fui. Chinelo, eu lembro que eu fui com a saia, uma camiseta, e quando eu cheguei lá, eu falei assim: eu vou sentar no primeiro banco. A minha olhar bem na cara desses pastores aqui. Aí fui para Assembleia de Deus. Cheguei lá, sentei no primeiro banco, eu lembro como hoje. E o pastor falando, começou a falar. E eu falei: agora já entendi. Ela contou tudo pro pastor e falou assim: agora eu busco a Eliane, trago a Eliane, vai ouvir a pregação e a Eliane vai aceitar Jesus de novo. E aí eu falei assim: aí eu ainda olhei na cara dela assim, ela falou: o que você tá me olhando? Aí eu falei: não vou falar não. Esse quase malandra, né? Mas aí o que acontece? Quando o pregador olhou para mim e falou assim: levanta. Aí eu falei: não, tá bom, sentada aqui mesmo. Ele falou: levanta. Aí eu levantei. Aí ela falou: levanta, Eliane. Falei pra você que eu não queria vir. Ela falou: mas levanta. Eu falei: levantei. Ele falou: Deus manda te dizer. Deus te livrou da morte por 5 vezes. Mulher, você não tem o direito de fazer o que você está planejando fazer. Deus te livrou da morte por 5 vezes. E você sabe que Ele te livrou da morte por 5 vezes. E aquilo ali me tomou de um jeito. Eu comecei a chorar. E eu comecei a pensar: será que Deus realmente existe? Será que Deus olha para mim mesmo? Porque até então eu tinha decidido que eu não queria viver mais. E durante essas 5 vezes, realmente, Deus me livrou da morte por 5 vezes. E nem ela sabia. Ninguém sabia. Quando eu apanhei uma vez muito,
quando um dia o barco ia entrar no rio, eu estava com uma banda cantando lá no Tocantins. Eu ia entrar no barco, eu não sabia nadar. E aí, quando foi para mim entrar no barco, Deus falou, uma voz falou para mim, não vai. Quando ele estava no meio do rio, o barco virou. Só que todo mundo que estava dentro do barco sabia nadar. Eu não sabia. Se eu tivesse ido, eu tinha morrido. Então Deus, ele me livrou da morte por 5 vezes. O carro capotou, morreu dois amigos meus e eu fiquei. Uma vez eu peguei uma carona com uma pessoa, a pessoa me agrediu dentro do carro. Deus me livrou da morte. E aí ali me deu uma esperança tão grande e eu fiquei com vontade de continuar indo para a igreja. Aí eu falei para ela, você me busca todas as sextas-feiras que eu quero ir. Aí eu comecei a ter problema dentro de casa. Por quê? Porque o marido, ele era espírita. Toda sexta-feira ele ia para Umbanda, para o centro. Então eu também tinha que ir, porque eu tinha que trabalhar. Só que nenhum pastor falou comigo. Deus o tempo todo falava comigo. Aí Deus pegou e falou para mim, eu ficava assim, e agora? Eu aceitei Jesus, eu levantei a mão e falei, eu aceito Jesus. Eu aceito, e a partir de hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. E aí o pastor chorou muito, todo mundo chorou muito, ela também chorou muito, minha amiga. E aí eu falei, e agora? Ela falou, Eliane, não importa não, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. É Ele que trabalha. Eu não falei para ele que eu tinha aceitado Jesus. Só comecei, porque o próprio Deus me deu essa estratégia de não falar. Só falei para ele assim, olha, a partir de hoje eu vou dar um tempo do centro, eu quero ir para a igreja toda sexta-feira. Aí ele olhou para mim e falou, você tem certeza? Eu falei, tem. Eu preciso ir para a igreja, eu não estou bem. Não, você que sabe, tá. A família dele, eles eram todos espíritas e eles desde pequeno. Na mente da família do meu marido, na época do meu ex-marido, era que, ele desde pequeno, ele é médium. Ele foi chamado para isso. Aí vem uma mulher, né, que começa a ir para outro rumo. Aí eu comecei a comprar briga com a família toda. Aí o que aconteceu? Quando já tinha feito 7 campanhas, eu cheguei nele e falei, a partir de hoje eu não quero ser espírita. A partir de hoje eu quero servir a Deus. Só que a minha convenção, Steph, foi uma coisa tão engraçada, eu falo engraçada assim, que cada um tem uma convenção, né? Tem gente que já entra, já se entrega mesmo, e ali a minha convenção era assim, um dia eu estava na igreja, eu era igual o crente Raimundo, um dia eu estava na igreja, um pé na igreja, outro no mundo. Então eu ficava assim, eu queria Jesus, mas também não queria largar o forró, eu não queria largar minha cervejinha na época, meu vinho na época, meu cigarro na época. Então era assim, mas mesmo assim, eu ia pro forró, mas no outro dia eu ia para a igreja. Então a minha convenção foi assim, um dia na igreja, outro dia no forró, eu saía da igreja, eu ia pro forró, eu ia pra vigília, quando era 2h da manhã, eu estava no forró, 3h da manhã, aí quando eu lembro que o meu pastor, primeiro pastor da Assembleia, eu estava lá na Avenida Uirapuru, ele passou, estava com a latinha de cerveja, ele falou, ô irmã Eliane, a paz do Senhor Jesus, minha querida, como é que você está? Eu falei, eu tô boa demais, pastor. Aí ele pegou e falou assim, tô te esperando lá na igreja, hein? Aí eu peguei e falei assim, aí eu fiquei pensando, gente, ou esse pastor tá de brincadeira com a minha cara, ou esse pastor realmente é diferente. Esse pastor é diferenciado, porque o homem tá vendo eu com a lata de cerveja na mão, e tá me dando parte do Senhor, e ficava pensando, né? Aquilo tudo faz a gente ficar refletindo, né? Diferente do outro pastor que te humilhou. Exatamente. Aí um dia eu sentei com ele falou, Eliane, me conta um pouco da sua história. Eu contei para ele. Então você canta. E ele era um pastor que gostava demais de música, gosta, né? Que ele tá vivo. Gostava muito de música. Você canta. Então, aí ele falou, que maravilha. Aí eu comecei a ir. Aí eu consegui, pastor Esther, parar de beber. Aí ele falou, não deixa de vir para a igreja, não, continue. Aí eu comecei a parar de beber, pelo contrário, aí eu já comecei assim, chegar no lugar com meu marido, eu falava assim, eu vou pedir uma coca e vou segurar nessa lata, porque se alguém passar, tá vendo que eu tô mudando, tô aqui com a lata de Coca-Cola, e não de cerveja, né? E aí,
Foi assim a minha convenção. Aí ele pegou, quando foi um belo dia, ele virou para mim e falou assim: Eliane, minha querida, estuda um hino para você cantar aqui na igreja. Eu falei, pastor, você vai ser apedrejado. Porque o povo vai apontar o dedo na cara do senhor. Eu ainda fumo. O povo via pouco tempo eu indo bebendo pro sorró. Aí ele falou assim: não preocupa, não. Espírito Santo, fala comigo. Aí eu, Espírito Santo, Espírito Santo. Aí eu, Espírito Santo. Aí eu comecei a estudar sobre o Espírito Santo. Aquilo te chamou a atenção, né? É. Aí ele falou: tira uma música. Aí eu peguei. Eu lembro que eu gostei muito da Rose Nascimento. Aí uma música dela que eu ouvi e falei: essa música que eu vou cantar na igreja. Ela parecia muito comigo. Qual a música? Que é aquela: onde está aquele brilho dos teus olhos? E eu fiquei pensando: meu Deus, que música é essa? Eu comecei a estudar música, ainda fumando. O que acontece? De vez em quando tomava uma cervejinha, não bebia mais constantemente como antes. Mas o que aconteceu, pastora? Aquela música entrou tão forte dentro de mim que eu comecei a ter vergonha de fumar, comecei a ter vergonha de beber. E aí eu decidi: eu vou largar tudo isso aqui mesmo. Isso aqui não é de Deus. Eu, para mim subir naquele altar, pegar o microfone, eu não posso subir do jeito que eu tô. O próprio Espírito Santo me libertou. O próprio Espírito Santo. Porque eu comecei a buscar sobre o que falava sobre o Espírito Santo, domínio próprio, o que o Espírito Santo era na nossa vida. Eu comecei a pesquisar, a olhar na Bíblia, a ler, estudar, comecei a jejuar. E aí eu fui e cantei. No dia que eu cantei, eu lembro que a igreja chorou muito, as pessoas choraram muito, foi muito forte, muito forte. E eu fui batizada nesse dia com o Espírito Santo. Comecei a falar em línguas naquele dia. Aí o meu problema agora era meu marido. Porque eu falei para ele assim: vamos largar disso, vamos para a igreja. Ele falou: não, Eliane, eu nasci no lar espírita, eu não vou. Mas Deus, ele prepara tudo, né? Como Deus viu que eu queria muito, aí ele falou: eu vou te deixar na igreja, eu te levo, eu te busco, mas eu não vou participar de nada. Aí eu lembro que na época estava no auge o irmão Lázaro. Aí o irmão Lázaro pegou e a música dele, o DVD, eu peguei e coloquei o DVD. Ele com a latinha de cerveja, ele assistiu o DVD do Lázaro todinho. Quando foi na segunda-feira que eu cheguei do serviço, ele estava no fundo, porque nós morávamos na frente e o centro era no fundo do quintal. Isso eu já estava orando, falando com Deus. Eu lembro que eu cheguei lá, ele estava tirando tudo do centro. Tudo. Arrancando tudo do centro. E aí eu falei: uai, o que é isso? E o pai dele falou assim: é você. Foi para a igreja, agora o menino desde criança é médio, agora você não vai mexer mais. Aí você pensa: eu comprei uma briga com o inferno. Aí eu tive que lutar contra o inferno, sozinha, porque lá dentro da chácara, de um lado morava minha sogra com meu sogro, do outro lado era a gente. E no fundo, o centro. Eu tive que lutar contra o inferno. Só que aí o que acontece? Meu marido, meu ex-marido, falou para mim: olha, eu não vou ser crente, eu não nasci para isso, eu não quero mais o espiritismo, mas também eu não quero ser crente. Eu sou boêmio, eu gosto da noite, eu gosto da vida. Eu falei: a gente também pode ser feliz também dentro da igreja. Crente também come carne assada, toma Coca-Cola, vai para um retiro. Quando não vai para o retiro, pode ir para Caldas Novas, passar 2 dias, tomar um banho de piscina. Não, mas eu não quero isso para minha vida. E aquela situação foi indo, né? Era muito chamada para atender a agenda, para cantar nas igrejas, e até então as igrejas começaram a me conhecer, e um me chamava daqui, outro chamava dali, eu ia, e Deus usando, Deus usando. Aí ele me chamou e falou: eu não quero mais ficar casado com você, eu quero o divórcio. Nossa, para você foi um baque, né? Porque já veio de um monte de relacionamento que não deu certo. E você já estava guerreando ali para Deus fazer alguma coisa. Exatamente. Qual foi sua reação? Eu vou dizer que naquele dia, como se o meu mundo tivesse acabado. Mas eu falo que quando Deus faz a obra, ele faz a obra de verdade. Porque quando ele falou para mim: ou você escolhe a igreja, ou a gente vai divorciar. Ou você escolhe a igreja ou eu. Se você escolher a igreja, nós vamos divorciar.
Se você escolher nós continuamos a mesma vida que a gente tem aqui. Eu olhei dentro dos olhos dele e disse: te amo muito você. Mas pela primeira vez, quem mudou meu interior foi Deus. Essa dor que eu carrego há anos foi o único que tirou. De fato, você estava transformada. Eu não quero mais essa vida para mim. E aí nós divorciamos, pastora. Aí veio tudo naquele mesmo ano. Veio tudo de novo. Porque aí minha mãe faleceu, minha mãe começou a ter problemas seríssimos de coração. Ficou muito doente. E aí eu sou a filha única, cuidando, sempre indo para o hospital com ela, às pressas, quando ela passava mal. Aí veio o fim do relacionamento, do casamento, e logo veio a morte da minha mãe. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que eu lembro, quando a minha mãe começou a ficar doente, eu não aceitava perder minha mãe. Porque eu falei, nossa, pela primeira vez eu estou tendo uma relação tão maravilhosa com a minha mãe, Deus. Pela primeira vez eu consegui abraçar minha mãe, dizer para ela que amo. Pela primeira vez eu consigo entrar dentro da minha casa tranquila, meu pai assar uma carne, eu comer junto com eles. Eu não quero perder minha mãe. Eu falava para Deus. Mas Deus, eu não estou preparada. Eu falava, eu não estou preparada para perder minha mãe. Mas só que não tinha jeito, né? Aí foi aquela coisa. Toda vez que minha mãe ia para UTI, eu chorava, não estou preparada, não estou preparada. Aí eu lembro como hoje, eu estava descendo uma rua e Deus falou comigo, filha, e eu olhei para trás. Aí eu continuei andando, aí chamou de novo, filha. Aí eu olhei para trás, eu falei, já sei, é Deus falando comigo. Deus falou, esse ano mesmo eu irei levar a sua mãe. É preciso. Por amor a ti, eu tenho adiado, mas eu não vou adiar mais. Se prepara, porque é esse ano mesmo. A fidelidade de Deus, ela é tão linda, tão maravilhosa, que até para fazer as coisas, ele te avisa. Até para as coisas acontecer, o Senhor, ele envia sinais, ele te prepara, ele fala, olha, vai acontecer. E eu lembro que quando foi em novembro, outubro, nós temos o aniversário da minha mãe. Quando foi em novembro, na primeira semana que Deus levou ela, foi a semana que eu mais fiquei com a minha mãe. Eu lembro que ela falou, faz um arrozinho com linguiça, que você faz tão gostoso. Eu fiz, ela comeu. Biscoito frito, eu fiz, ela comeu. Pão de queijo, eu fiz, ela comeu. Aí quando foi na quinta, eu fiz a rabada. E ela comeu. Aí quando eu falei, mãe, a senhora não pode estar comendo essas coisas. Ela falou, filha, o médico falou que eu posso comer tudo. Eu tô com marca-passo. Então a gente também não tinha muito conhecimento. A gente achava que estava tudo tranquilo mesmo. Existem pessoas com marca-passo que passam anos com marca-passo. E aí eu despedi da minha mãe. Eu lembro que eu abracei minha mãe. Eu lembro que os pratos caiu, quebrou. E aí eu falei, nossa, mãe, perdão que os pratos caiu aqui. Não, minha filha, melhor quebrar os pratos que quebrar você. Pela primeira vez eu ouvi minha mãe, sabe? Tipo assim, não se importar. E aí eu lembro que eu abracei minha mãe e fui embora. Fui embora para casa. Aí quando foi 6 horas da manhã, eu lembro que eu abri a janela. Não cheguei a abrir a janela. Só abri o quarto. Eu ainda estava no processo de divórcio, mas ainda estava dentro da casa com meu marido, né? E ele gostava muito da minha mãe. Demais a conta. Ele era muito bom para meus pais. Muito. É, porque ele tá vivo, né? E aí, eu lembro que eu acordei, ele já tinha ido trabalhar, eu achei tudo escuro. Tudo escuro, tava muito, muito escuro, 6 horas da manhã. Aí eu falei, nossa, mas que breu é esse, deve tá escuro lá fora. Quando eu abri a janela, tava aquele solzão. Pastor Esté, é como se eu soubesse. Eu falei assim, minha mãe morreu. Eu senti na hora, a minha mãe morreu. Quando passou 10 minutos, ele chegou de carro, o carro do meu pai. Aí quando ele entrou na porteira da chácara, eu falei, minha mãe morreu. Não precisa falar, eu já sei que ela morreu. E eu lembro que ele falou, Deus, ele é tão maravilhoso que eu levei minha mãe para a igreja. Ela me viu ainda cantando no altar. Eu lembro que eu cheguei, ajoelhei assim, pus a mão na perna dela e falei, mãe, me perdoa tudo que eu te fiz. As palavras que eu te disse, as coisas pesadas que eu te disse. Me perdoa. Eu fiz aquilo que eu era uma adolescente, era uma criança revoltada. Não foi? Me perdoa. Eu te amo. Eu lembro que eu falei isso para minha mãe.
E ela falou assim, desse jeito assim: "Filha, eu te perdoo. A mamãe também te ama". É a primeira vez que eu vi minha mãe dizer que me amava. Você já tinha passado muita coisa pra você ouvir isso. Muito. Foi a primeira vez. E eu lembro que fiquei muito feliz, muito. E eu falei para Deus: "Deus, deixa eu viver esse tempo com a minha mãe que eu não vivi, nunca vivi. Deixa eu viver esse tempo com a minha mãe". Mas a gente não pode ser egoísta, porque Deus, ele mesmo que as coisas lá no passado não foram boas, mas ainda deu tempo de consertar alguma coisa. Uhum. E aí o que que acontece? Ela morreu da maneira que ela sempre pediu para Deus, tanto que Deus é fiel. E Deus, eu costumo dizer isso, pastor Esté, ele não deu alerta que a minha mãe estava passando mal. Porque todas as vezes que minha mãe passava mal, eu chorava e falava: "Eu não estou preparada". Dessa vez ele levou ela em silêncio. Ninguém viu ela morrer. Ela morreu dormindo, do jeitinho que ela pedia. Ela falava que não queria dar trabalho, não queria morrer em hospital, ela queria morrer dormindo. No mesmo dia minha mãe foi enterrada. Aí na semana seguinte, vendeu a chácara, aí eu fui procurar uma casa para morar, aí fim do casamento, mãe morreu, meu pai sofrendo muito, porque ele amava muito minha mãe. Isso aí eu não posso falar que ele era um excelente marido para ela, eu nunca vi ele tocar um dedo nela. Aí o que acontece? Meu pai vai e fica doente, com câncer de próstata. Nossa. Eu falei: "Gente, eu não aguento não, gente". E aí a minha prima falou assim, aí ele falou assim: "Eliane, minha filha, eu tô assim, o médico tá aqui, eu vou ter que fazer radioterapia lá no Araújo, eu não tenho ninguém para ir comigo. Eu vou precisar de você". Eu lembro que eu falei assim: "Pai, pode contar comigo. Eu vou te levar. Todos os dias nós vamos". Eu lembro que a minha prima falou assim para eles, falou para mim assim: "Eliane, esse homem te bateu a vida toda. O homem te arrancou a infância, arrancou a sua adolescência. A oportunidade que você tem hoje de deixar ele ir para o inferno, você vai fazer isso?". Eu lembro que eu falei para ela assim: "Não é assim. Deus nunca me ensinou a ser assim". Porque essa coisa que eu tenho dentro de mim, esse amor que eu tenho pelas pessoas, amor, eu falo mesmo, eu tenho tudo de errado nessa vida. Mas uma coisa que Deus nunca deixou eu ser, foi uma pessoa de coração ruim, pastor Esther. Sempre Deus preservou meu coração, em todos os detalhes, em tudo. E aí eu falei: "Não, eu não, Deus, Jesus não me ensina a ser assim. Eu vou levar". Acompanhei ele na cirurgia do olho, acompanhei ele nessa radioterapia. Graças a Deus. Ele foi curado, orei também, levei ele 2 vezes na igreja. Só que com o passar do tempo, ele se envolveu com a vizinha nossa, casou e criou uma nova família. E não quis mais nenhum tipo de contato comigo. Não tem problema, né, a gente fala que eu não vou mentir para você, porque se a gente mentir, nem tô mentindo até para Jesus. Mas por incrível que pareça, eu tinha muita saudade do meu pai. Eu não lembrava das dores, eu lembrava do homem que cuidou dos meus filhos, que eu tinha que ser grata. Eu lembrava, eu tinha tanta saudade que aí um dia eu falei para o vizinho: Me chama meu pai lá para mim, eu tô com saudade, eu quero ver ele". Aí ele mandou falar que não queria me ver, que a família dele era outra, Isso depois que você cuidou dele com depois que eu câncer. cuidei. Só que daquele dia em diante eu pus uma coisa dentro de mim, sabe, pastor Esther, que eu não ia mais procurar ele. Você teve a oportunidade de mostrar que dentro de você não havia rancor. Você fez isso. Foi. Então daquele dia em diante, e depois disso eu passei por muitas lutas, passei fome, passei dificuldade sozinha, desempregada, vontade de procurar ele, pedir ajuda, mas mesmo assim Deus, ele ia colocando as pessoas, né, e sempre eu fui uma pessoa muito guerreira. Ele tá vivo ainda Tá até hoje? vivo.
tá vivo, só que nós não temos nenhum tipo de, né, relacionamento. Aí eu dei depressão de novo, pela segunda vez. Só que dessa vez foi uma depressão. Eu estava trabalhando na Sanesc, que aí eu já tinha arrumado um emprego na Sanesc, estava trabalhando na Sanesc, atendia as pessoas com muito amor. Eu nasci para isso, para ouvir, para falar, para ver qual a dificuldade, Eu me vi que você é doar. bem comunicativa. É. Então, eu comecei a trabalhar lá. Só que eu comecei a dar depressão, aí eu encostei. Nesse período de novo de depressão, me afastei novamente da igreja. Aí o que aconteceu? Eu perdi 45 quilos, eu não queria ver amigos, eu não queria ver filhos, eu não queria ver ninguém, eu queria ficar sozinha. Eu tomava só suco de laranja e às vezes leite com café e bolacha de sal. Era a única coisa. Eu passava 15 dias sem tomar banho. Meu Deus, foi sério. O cabelo, nem lavar eu não lavava mais. Eu só tinha prazer em ficar deitada no sofá. E muitas vezes pensando, nem sei o quê. E fiquei daquele jeito. Não lia mais Bíblia, não ia mais para a igreja, não ouvia mais nenhum hino. Aí eu ouvi uma voz assim falando: volta para nós. Volta para nós. Nós vamos te devolver tudo que você perdeu. Porque esse Deus que está aí, ele não te vê. Ele não vai te dar nada. Eu não vou mentir para você, muitas das vezes eu pensava assim: eu vou voltar de novo para o Espiritismo. Aí eu lembro que eu peguei e falei assim: não, eu não vou, eu tenho que voltar para Jesus. Aí eu lembro que um dia eu sentei assim na cama e falei assim: Deus, se o Senhor realmente existe, e se o Senhor tem um plano na minha vida na terra, nessa terra, por favor, me tira disso, porque senão eu não vou aguentar. Eu vou pular na primeira ponte, eu vou cair no pior, eu não aguento mais essa dor, eu não suporto mais. Eu lembro que eu falei: Senhor, eu tô emagrecendo, tô vegetando, tô morrendo. O Senhor existe? Se o Senhor existe, então me tira disso. Eu lembro que eu chorei muito e falei com ele, falei. E ele em silêncio. Eu demorei a aprender isso, mas Deus ele fala com você até no silêncio. Porque quando ele cala, é porque ele quer que você pense. E eu lembro que eu falei assim: eu comecei a pensar, Deus me livrou da morte, Deus preparou tanta coisa na minha vida, a minha vida poderia ter sido pior, porque eu me envolvi com pessoas que mexiam com droga, eu me envolvi com pessoas de várias classes, e eu poderia ser uma pessoa muito mais pior. Com 3 dias, eu lembro que eu levantei, tomei banho, lavei a cabeça, e eu tive fome. Deus te visitou ali. Me visitou ali. E aí eu comecei de novo, ir para a igreja. Só que aí eu não tinha mais marido para me levar, então sempre a primeira igreja que eu via mais perto, eu começava a ir. Aí, pastora, aí você pensa assim: nossa, agora já vai ter fim. A minha vida, se for para me contar mesmo, tudo, é uns 10 dias para te contar. Comecei, voltei para a igreja novamente, cantando, atendendo as agendas. Aí eu conheci uma pessoa na internet, me envolvi com essa pessoa. E essa pessoa era também uma pessoa narcisista. Mais um sofrimento na sua Mais um vida. sofrimento. Só que eu aprendi, sabe, pastor Esté, se você falasse: Eliane, hoje você tem tudo, eu vou dizer para você, o tudo é o quê? Porque tem gente que acha que o tudo é você ter um carro muito bom, uma casa linda e maravilhosa. Mas o tudo é o quê?
Deus, ele não vale na sua vida o que ele te dá. Porque não foi uma nem duas vezes que eu fui para o altar com fome, não foi uma ou duas vezes que eu fui para o altar com gás acabado, não foi uma ou duas vezes com a luz cortada, passando humilhação, sendo pisada, sendo abusada, sendo machucada, mas sempre dizendo: Jesus é bom. Jesus é bom. Porque sem ele, o que é que nós somos? Se não fosse ele na minha vida, eu teria chegado até aqui. Eu não teria chegado até aqui. Eu não teria conseguido. Tem muitas coisas ainda para me conquistar? Tem. Eu sinto que tem. Tem gente que aceita Jesus e fala assim: agora minha vida vai ser um mar de rosas, eu vou ter tudo, tudo o que eu quero. Mas Deus não é mordomo de ninguém. Ele não é empregado de ninguém, ele não é garçom de ninguém, ele não é empresário seu para te levantar, para fazer você prosperar. Deus é um Deus que faz você prosperar, sim, faz. Mas Deus também te ensina. Às vezes você não está preparado para muita coisa. Um pai não entrega algo para um filho se ele não estiver preparado. Ele tem que estar preparado. Tem muita gente que quer demais as coisas, mas ele não está preparado para receber. Em 2 meses ele acaba com tudo que ele conseguiu. Eu acho que tudo que nós temos com Deus é conquistado no dia a dia. Viver com Deus é um aprendizado. Viver com Deus é amadurecimento. E a nossa maior conquista é saber que mesmo hoje eu falo para você, igual antigamente eu pensava que nem Deus me queria, né? Quando eu disse. Uhum. Pois eu falo para você que Deus sempre me quis. Deus sempre me quis, desde daquela bebezinha que nem estava bem dizer formada, dentro do ventre da mãe. Se a gente parar para olhar os detalhes, a gente vai ver que Deus esteve presente em todos os momentos. Em todos os momentos. Eu falo assim, tá ruim, mas se não fosse Deus ia estar pior. Ia estar pior. Né? Ah, Senhor, mas tá difícil. Mas se não tivesse Deus, ia estar muito pior. E se dependesse só de Satanás, ele traga a nossa vida. Trava. E eu vou te falar, Satanás ele tem mania de te acusar, tá? Porque nós somos falhos. As pessoas confundem. Ah, o cristão ele tem que ser perfeito, ele tem que fazer tudo certinho. Nós somos falhos. A única pessoa certa que tem 100% é só Jesus. Nós vamos falhar, vai ter dia que nós vamos errar, vai ter dia que nós vamos deslizar, mas não define o que nós somos. E o que Deus quer da gente é um coração quebrantado, né? É alguém que reconhece suas falhas, alguém que desce lá na casa do oleiro. Ó, Deus, pode me quebrar, né? Eu tô me quebrando aqui em suas mãos. Agora, porque Deus, ele veio, Jesus, né? Deus, ele veio para os pecadores pronto ao arrependimento. Exatamente. Então, assim, somos falhos. Agora tem gente que quer viver no erro e não quer aceitar que tá errado. Exato. E não deixa Deus trabalhar. Então Não já é deixa diferente. Deus trabalhar. E aí você entrou nesse seu outro relacionamento e ele era da igreja, não? Hoje eu estou num relacionamento... Do narcisista? Não, hoje eu estou casada com uma pessoa que era da igreja, mas não está mais na igreja, né? Mas aí é como eu digo, não é com força, não é obrigando, mas eu continuo firme nos caminhos do Senhor. E guerreando. Guerreando. Amém. Tenho um relacionamento com os meus filhos, não vou dizer para você que é 100%, mas tem. O meu filho primeiro, ele não conversa comigo. Ele tem quantos anos hoje? Ele tem quase 40 anos. Ele não conversa comigo. Porque quando ele era pequenininho, meu padrasto falava para ele assim: a sua mãe não presta, a sua mãe te abandonou, a sua mãe te largou, ela não quis saber de você, ela te deixou para nós cuidar. Isso ainda é uma luta que eu tenho que vencer. Porque eu não desisti do meu filho, sabe, Esther? Foi meu primeiro filho, foi o filho que eu tive com muita dor. Foi um filho que eu escolhi que ele nascesse. Eu confesso para você que eu pensei que seria o meu melhor amigo. Mas meu filho, ele tem vergonha de mim. Já tentei me aproximar várias vezes.
Eu lembro que uma vez, esses dias, uns 2 anos atrás, eu cheguei nele e falei para ele, com muita alegria, eu vi ele lá, fui lá onde ele estava, num lugar de lanche, ele estava lanchando e ele estava com os 2 amigos. Eu lembro que eu cheguei nele. Falei: "Ô, meu filho, você tá bem? Como que você tá?" Eu lembro que ele falou: "Sai daqui." E sempre ele me maltratava. Mas parece que dessa vez doeu tanto, tanto mais do que todas as outras vezes, que ele olhou dentro do meu olho e falou: "Sai daqui. Se você não sair daqui, eu vou gritar aqui com você. Por favor, dá licença." Eu lembro que eu fui embora para casa. E eu cheguei lá em casa, eu chorei muito e falei para Deus: "Eu mereço. Porque eu não fui uma mãe presente. Eu mereço tudo isso, Senhor. Mas se o Senhor me der uma oportunidade de consertar a minha vida diante do meu filho, dos meus filhos, ter uma convivência com eles, conviver com eles, eu vou pedir ao Senhor que me dê essa oportunidade. Mas também que seja a tua vontade, o teu querer. Eu não conheço a tua vontade. Eu não sei o que o Senhor viu, nem o que o Senhor sabe. Com a minha menina tá tudo bem, com o meu caçula tá tudo bem. Hoje eu tenho meus netinhos. Mas o mais velho eu não consegui. Que ele ficasse comigo, assim, me visse de outros olhos, convivesse comigo. Eu não consegui. Ele também precisa de uma cura interior, né? Precisa, porque ele mora sozinho e tem depressão também. Eu sei que ele É tem. difícil para ele também. Não é fácil. Mas eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai fazer essa obra, né? Na vida de Amém. vocês dois. Amém. Como se com a sua mãe, você teve uma oportunidade, né? Nos últimos dias ali, de você viver algo que você nunca viveu. E eu creio que Deus vai fazer a obra. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. E Deus vai fazer essa obra na sua casa. Pai, um dia eu quero contar o testemunho dentro da igreja. E tem Não, e assim, é tanta gente que às vezes vai assistir esse podcast aqui, vai e tá passando por isso. Vai se identificar. E você passou assim, como se diz, hoje era para você não ser essa pessoa sorridente que você é, comunicativa que você é, porque é muitas dores na alma, muitas palavras negativas, muitas frustrações, né? Muitas frustrações, a ponto de você pensar assim, nem Deus me quer. Isso é muito forte. Muito. Isso me dói até hoje, porque eu falava isso para Deus. Porque quando eu cheguei lá naquela igreja que eu fui humilhada daquele jeito, eu falei: "Poxa, foi a porta que eu fui procurar." O diabo, ele sabe aonde nos ferir, como nos ferir, né? E às vezes, sem entendimento, a gente não percebe, não consegue ver onde é que Deus está e o que que Deus está fazendo. E aí tem gente que acaba sendo usado pelo inimigo, né? E não percebe. Um dia eu quero contar esse testemunho da minha trajetória dentro da igreja, para que as pessoas entendam. Porque eu tinha meu motivo também para hoje não estar dentro da igreja. Eu tinha meu motivo para hoje não estar cantando na igreja. Mas você escolheu olhar para Jesus. Eu escolhi olhar para Jesus. E não vou te mentir, provações nós temos todo dia. Tem provações que eu passo, que tem pessoas que falam: "Você, Eliane, eu não entendo." Teve uma pessoa que falou para mim: "Eu não entendo, Eliane. Tá na igreja, tá fazendo a obra. Eu vejo que você dedica a Deus, eu vejo você crente dentro de casa e dentro da igreja." Porque tem gente que dentro da igreja, ele é muito crente, mas fora ele é outro. "Eu vejo você com os vizinhos se dando bem, eu lembro você preocupado com um gato que tá na rua que não comeu. Eu vejo você com esse amor todo. E não entendo essas provações que você passa." É como eu disse, isso é só para consertar. Tem dores em mim ainda que existem, e Deus ainda... Eu tenho certeza que Deus falou: "Ainda não está na hora. Vou preparar mais." Porque eu costumo dizer, quando você acostuma, quando você começa a entender que é Deus
Você não tem que fazer nada para o homem, que você começa a entender que pode alguém falar alguma coisa para você dentro da igreja, mas você tá ali não é pelo homem, mas por Jesus, porque Jesus entrou na sua vida, porque você precisa dele, você é dependente dele, necessita dele. Quando você começa a ver por esse lado, você não importa o que o homem está fazendo dentro da igreja, o que fizeram com você, o que falaram para você, que se viraram a cara para você, se não te deu um paz do Senhor, se te olhou de lado. Você começa a pensar assim, não, eu tô aqui, eu sei o porquê que eu tô aqui. Tem um aqui que tá aqui e ele que é meu foco. Tá vendo porque que tem gente que tem que passar por tanta coisa para aprender isso, para ter esse olhar, para ter essa visão. E às vezes a gente não nasce pronto. Você já precisava ter essa visão lá atrás, né? Opa, falou, entrou por aqui, saiu por aqui. O negócio é Jesus ter essa estrutura. E tem gente que às vezes tem que passar por todo esse processo para aprender, para ter essa estrutura, essa visão, esse discernimento. Hoje você é outra pessoa, fala assim, seu amadurecimento espiritual, né? Ver você falando assim. Então, assim, tem coisa que é necessário. Porque se não for assim, como que a gente vai garantir a nossa salvação? Não tem como. E o que é importante hoje não é essa vida aqui na Terra, é a eternidade com Jesus no céu. Pois é, pastora Esté, próxima vez eu quero vir para contar. Você vai ter que voltar aqui para contar. É forte. Deus vai fazer na sua vida. Você vai ter que voltar aqui para contar a obra na vida do seu esposo, a obra na vida do seu filho. Glória a Deus. Deus vai fazer a obra. Tem que ter a parte 2 desse testemunho quando Deus concretizar. Louvado voltar e falar assim, Senhor. Esté, Deus fez a obra assim, 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 na minha vida sentimental, assim, assim, né? Amém. Porque você passou por muita coisa e a gente vê hoje, mas é um testemunho. Não, a gente vê hoje essa mulher, né, de fé, essa mulher alegre, essa mulher que sobreviveu, né, que não tirou a vida, que continua dentro da igreja. Então esse é o maior testemunho, né? Amém. E tem mais alguma coisa que você quer dizer, que você quer deixar para quem está em casa? Eu quero dizer para quem está em casa, você que talvez está longe dos caminhos do Senhor, você que por alguma razão desistiu de servir ao Senhor Deus, ao Deus onipotente, presente, poderoso, amoroso, Pai. E aí você fala assim, eu não tenho forças para voltar para a igreja, eu não tenho forças para estar de novo na igreja. Você apenas diga para o Senhor, eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso do Senhor. Porque quem vai te dar força é Ele. Quem vai te levar vai ser Ele. O Espírito Santo vai te conduzir. E começa a olhar para Deus. Ele é o seu foco. É Ele. Não é o homem. Não é a placa de igreja. Mas é o Senhor Deus. Começa a olhar para Deus que não desistiu de você. Está com você em todos os momentos. Desde o momento que você acorda, desde o momento que você adormece. Ele está ali junto com você. Porque Deus é fiel. Ele não esquece os seus. E a promessa que Deus te fez, um dia ela vai acontecer. Mesmo que a pessoa às vezes está lá do outro lado. Mas Deus ele é fiel, ele cumpre com as pessoas. Então, Jesus hoje te chama. Volta para casa. Volta para a igreja. Deus está te esperando. Ele está te chamando. Esse testemunho é para dizer para você, eu tinha 1000 motivos para hoje não estar dentro da igreja, para ser uma pessoa revoltada, amarga, raivosa. Mas Deus, ele transforma, ele muda e ele cultiva a semente que ele plantou. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, né? A palavra de Deus diz, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Então, que você continua fazendo isso, que eu vejo que é o que você faz, né? Pessoas vêm com ódio, com rancor, você vem com amor. Isso. E que Deus te cubra, né? Te esconda, né? Na presença dele, te proteja de todo mal. E que concretize a obra na sua vida. Que é um prazer te conhecer, um prazer te ouvir. E não deixa nós aqui no Culto na Roça, não. Soma com a gente. Ela disse que ela canta, ama trabalhar na cozinha. Isso, eu gosto dos dons culinários. Até fala, né? Quem é de Senador Canedo, ela veio aqui no carro e falei, oh meu Deus, essa mulher vai me dar prejuízo, senhor.
Gente, ela faz tanta coisa gostosa e vem de lá. Falei, pronto. Sim, eu faço todo sábado a feijoada, aquela feijoada que você precisa de ver muito ingrediente, aquela feijoada grossa sem Aí, sem ó. sem ser aquela feijoada, Lá sabe? vai eu gastar. E torresmin com a farofinha, que eu faço ela de Delícia. 2 tipos, da de banana e a de bacon calabresa, aquela Delícia. laranjinha, aquela couvinha bem fininha, Eu vou ter que tudo feita com experimentar. alho. E não, é rabada, Dobradinha, com feijão branco, mocotó, chambari, Eita, isso é Jesus. todo sábado. Olha só, para quem é de Senador Canedo aí, já depois. E ela vai organizar o Instagram dela, né? Mas chama a gente Vou. lá no Culto na Roça, pede contato, eu passo contato para vocês adquirir lá, né, os produtos dela. E um dia ela vai vir cozinhar aqui para nós no Culto na Roça. Vou, com o maior prazer, viu, pastora? E eu quero agradecer Amém. também pela oportunidade, porque eu sempre tive vontade muito de falar o meu testemunho, Uhum. de dizer o que Deus fez na minha vida, né, no meu interior. Porque, como eu disse, ir para a igreja buscando riqueza, a sua maior riqueza é a sua paz interior. Não paga, nada paga. Porque até então eu era uma pessoa atribulada, né, angustiada, triste, vazia, oca por dentro, sem sentimentos. Então hoje Deus, ele me completa em tudo. Então eu só quero agradecer, gratidão por ter me dado essa oportunidade, ter confiado, ter me trazido aqui. E pode contar comigo sempre. Amém. Glória a Tá? Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus Amém. abençoe. Pessoal de casa, Deus abençoe a sua vida. Gente, eu acho que vai ter muita gente que vai chorar aí também, né? Eu falei assim, a Eliane chorou, eu me segurando daqui, o povo de casa vai chorar, que testemunho, né? Muito forte. Porque a gente não viveu, mas parece que a gente sente na pele, né? Eu falo que a humilhação é uma coisa que marca a gente para toda a vida. Palavras que a gente escuta e só Deus pode tirar isso da gente. Então é muito forte ter ouvido esse testemunho. Deus abençoe vocês. Gente, compartilha esse vídeo, comenta, não sai sem deixar o like não, porque aí o YouTube vai entender que esse testemunho foi uma bênção e vai continuar mandando vai aparecer, simplesmente aparecer em outros perfis, porque vocês estão nos ajudando a dar engajamento no vídeo, tá bom? No último sábado do mês de agosto, vai ter encontro de vasos, vai vir o pastor Juliano Rosa ministrar aqui, gente, vai ser uma bênção. Então, não sei de onde que você está assistindo, mas já se organiza, porque esse ano é o único culto que nós estamos tendo por causa da nossa construção. Estamos no processo aqui, gente, de arrecadar. Nós precisamos de mais de, acho que cerca de umas 160 telhas. Nós estamos aí tentando arrecadar essa telha. Cada telha, ela é R$79, tem os parafusos, então nós estamos fazendo uma vaquinha aí, né, de cada pessoa doar uma telha, que é R$80. E por isso, por causa da construção, nós estamos tendo apenas um culto só por mês. Mas quando, gente, nós terminarmos a construção, o ano que vem, a gente vai ter muito culto. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima.